Olá, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui pra gente bater um papo sobre a passagem de Saturno pelo signo de Peixes. Saturno ingressou no signo de Peixes agora no dia 7 de março de 2023 e ele vai ficar transitando nesse signo até fevereiro de 2026, ou seja, são quase 3 anos transitando pelo signo de Peixes. E sempre que esses planetas lentos, que ficam muito tempo num determinado signo, eles mudam de signo, normalmente a gente sente mudanças na sociedade, mudanças na coletividade, são trânsitos que têm um impacto coletivo. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês, sobre esses temas coletivos que vão estar sendo ativados, acionados, mas é claro que somos parte do coletivo e a gente sente individualmente essa influência também na nossa vida, porque todos nós temos o signo de Peixes em alguma área da vida, ou seja, ocupando alguma casa astrológica do nosso mapa. Então, todos nós temos Peixes no nosso mapa. Mesmo que você não tenha nenhum planeta no signo de Peixes, você vai ser impactado por este trânsito, sim, tá? Porque você tem Peixes em alguma área do seu mapa. Então, o impacto que Saturno vai ter no seu mapa individual, seja pegando um planeta, se você tiver planetas em Peixes, seja através de uma casa astrológica, eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo. Eu senti nesse vídeo aqui, concentrar mais para falar de uma maneira geral sobre o significado de Saturno em Peixes, né? E, na verdade, assim, eu sempre gosto de falar desses trânsitos, de transmitir o conhecimento de uma maneira que você possa compreender da onde eu estou tirando as minhas interpretações, da onde eu estou tirando as minhas conclusões, para que você possa entender os princípios que regem a astrologia e principalmente para que a partir disso você possa também pensar em astrologuês e também tirar suas próprias conclusões que muitas vezes vão muito além da minha percepção, que é claro, é limitada pela minha experiência de vida, né? Então eu vou passar aqui alguns princípios e a gente vai bater um papo aqui para tentar tirar algumas conclusões, entender o que pode significar essa passagem de Saturno por Peixes. Então vamos compreender, por princípio, o que representa Saturno, né? Saturno, ele é o planeta que fala da necessidade da gente materializar as coisas na nossa vida, da gente dar forma para as coisas na nossa vida. E quando Saturno passa por um determinado signo, ou quando ele passa também por uma área do nosso mapa, faz um trânsito do nosso mapa, ele tem uma determinada forma de atuar, ele tem uma influência muito própria, que é uma influência de maturação. Então, Saturno ele é um planeta que ele pede amadurecimento, justamente porque para a gente materializar e estruturar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa amadurecer. Então, Saturno ele é o senhor do tempo, né? Aquele planeta que representa assim o professor exigente, né? Que cobra, que disciplina, que direciona, que poda para que tenha um crescimento adequado. Então, Saturno representa muito as podas, as restrições, as limitações necessárias para o crescimento. Então, Saturno ele representa também uma força corretiva, que chega corrigindo o que está desalinhado, o que está fora do prumo, o que está desajustado, também com a função de que isso fique mais sólido, crie raízes, ou seja, fique mais firme, mais estruturado. A função de Saturno é estruturar e gerar solidez. E o jeito dele atuar é podando, maturando, restringindo, corrigindo, realinhando. Então essa é a energia de Saturno. Ele representa mesmo aquele professor exigente, sabe? Que chega passando a régua, digamos assim, né? Então essa é a influência de Saturno. Então vamos entender agora Peixes, para a gente poder juntar esses dois princípios. Peixes, ele é um signo ele é o último signo, né, do zodíaco. Então ele representa aquele último estágio da jornada, aonde eu já passei por todas as experiências de vida e eu quero realmente dissolver e deixar ir tudo aquilo que não é essencial, né? Em Peixes eu busco pela conexão com o divino mesmo, com a minha essência mais profunda, com aquilo que sobra
Depois de tudo, se eu tiro todas as máscaras, se eu tiro todos os papéis, o que que sobra? Né? Então, por isso que peixe está relacionado com a espiritualidade, com a busca espiritual, porque espiritualidade é isso, né? Espiritualidade é você conectado com a sua essência, com o seu eu real, né? Então, em peixes, a gente dissolve as defesas, a gente dissolve as fronteiras do ego e a gente se torna permeável para o campo sutil, vibracional, energético, para uma linguagem que vai além da mente, né? Então, em peixes, eu me conecto com algo que me transcende. E isso é o que me relembra da minha essência, é o que me reconecta com a minha essência. Então, peixes, ele está relacionado com a busca pelo sagrado, com a busca pelo divino, a busca por essa reconexão com algo maior, com algo que me transcende. Por isso que peixe está ligado também com a sensibilidade, com a mediunidade, é a capacidade de entrar em sintonia com frequências sutis de energia, com campos vibracionais mais sutis e assim me reconectar com o todo, com a unidade, com esse divino que me habita, com esse Deus interior, seja lá que nome você queira dar para isso, né? Eu superior, divino, mas é algo que te transcende e que todos nós, faz parte do ser humano, a gente busca essa conexão com algo maior. Então, a passagem de Saturno, que é o estruturador, o disciplinador, aquele que passa ajustando e corrigindo no signo da espiritualidade, no signo da conexão com algo que me transcende, é até paradoxal, né? Mas vamos entender o que significa isso, né? Na minha percepção, eu sinto que a passagem de Saturno por Peixes, ela vai ser uma grande convocação, né? Saturno vai chegar exigindo que a gente leve a nossa espiritualidade mais a sério, que a gente se comprometa com a saúde da alma, com a saúde psíquica, que a gente se comprometa com essa parte que não é visível, que não é palpável, que não é material, mas que a gente sente, a gente sabe que ela existe e a gente sabe no mais profundo o quanto aquilo é fundamental para a nossa vida, né? Porque realmente a conexão com a essência, ela é a base de toda a paz interior, a plenitude. Não tem como você ter realização sem conexão com a essência, né? E Peixes é o signo que vem nos lembrar disso, porque ele é o último. Pensa que você já passou por tudo, já conquistou vida material, vida afetiva, realização material, realização afetiva, saúde. E aí você fala, nossa, eu tenho tudo isso, mas ainda falta alguma coisa? É porque falta espiritualidade, é porque falta o sagrado. Então Peixes, ele completa o ciclo. Em Peixes você conecta com aquilo que é real, que é essencial, que é fundamental. A passagem de Saturno aí, ele vem relembrar isso. E aí? O quanto você está comprometido com isso que é tão fundamental? Com isso que é tão essencial? Qual é o lugar que você está dando para a espiritualidade na sua vida? Qual é o lugar que você está dando para o sagrado na sua vida? Qual é o lugar que você está dando para o transbordamento da sua sensibilidade? Qual é o lugar que você está dando para a experiência de transcendência, experiência de além da mente, né? Quanto que você está nutrindo os anseios da sua alma? Porque, torno a dizer, todos nós, só pelo fato de sermos um ser humano, todos nós carregamos esse anseio de reconexão com algo que nos transcende. Isso é do ser humano. É uma sede da alma mesmo, todos nós temos esse anseio, mas muitas vezes a gente não tem consciência desse anseio e mais, muitas vezes a gente busca preencher essa sede de alma com coisas externas, com coisas materiais e a gente se perde nisso, mas faz parte do processo evolutivo, às vezes você primeiro precisa se perder para depois se achar, mas com a passagem de Saturno em Peixes vai vir esse lembrete mais forte para você. Né, para todos nós, enquanto coletividade. Qual é o lugar que estou dando para o sagrado na minha vida? E claro, quando você desperta espiritualmente, quando você se reconecta com a sua essência, quando você se relembra que você é um como um todo, você vai tendo vislumbres disso, é claro que a consequência natural disso
é a fraternidade, a amorosidade, o amor incondicional, a vontade de ajudar genuinamente, o transbordamento da compaixão. Tudo isso são consequências naturais de um coração purificado, de um coração espiritualizado, né? Dessa conexão com a essência. Então, é sobre isso a passagem de Saturno em Peixes. Vai ser uma convocação para a gente despertar para a importância de cultivar isso na nossa vida, né? Mas também eu vejo que existem outros pontos que Saturno também vai passar corrigindo e arrumando, né? Então, um ponto é a falta da espiritualidade na sua vida, ele vai passar reajustando e pedindo para você dar um lugar para isso. Mas tem também aquelas pessoas que já têm uma prática espiritual, um caminho espiritual, que já procuram viver essa conexão com esse campo do imaginário, do psíquico, do energético, mas muitas vezes vivendo isso ainda de uma maneira um pouco, digamos assim, distorcida, né? Então, o Saturno, sempre que ele passa por um signo, ele também vai fazendo correções naquela energia daquele signo. Então, qual que é a distorção de Peixes? A distorção de Peixes é basicamente usar a espiritualidade, usar essa conexão com o espiritual muitas vezes como uma fuga da realidade, como um anestésico, né? Então você se refugia no seu mundo interno, você trabalha o energético, você trabalha o espiritual, você reza, você medita, você faz um monte de coisa, mas na prática você fica estagnado, na prática você não consegue se organizar. Então o termômetro para saber se a sua espiritualidade está de fato saudável e genuína é esse equilíbrio, esse reflexo que a sua espiritualidade precisa ter na sua vida material. Então, os relacionamentos, como é que estão os seus relacionamentos? Você está se isolando, você tem dificuldade de se relacionar e você foge para a espiritualidade porque você tem dificuldade de se relacionar? Como estão as suas relações? Você está ganhando dinheiro, você está próspero, você está realizado no seu trabalho, você gosta do que você faz? A espiritualidade, quando ela está verdadeira, é natural que ela vai refletir nessas áreas da vida. Você vai estar pleno no trabalho, você vai estar pleno nas suas relações, o seu corpo físico vai refletir isso também, né? Então esse é um bom termômetro para você não se enganar, para você não achar que você está super espiritualizado e na verdade você está usando para fugir. Porque realmente, quando a gente medita, a gente acessa espaços muito agradáveis, muito gostosos, né? Só que isso precisa ser materializado, ser trazido para o dia a dia de uma maneira... A vida também tem que estar andando. Porque senão você não cuida muito da vida, mas aí você vai lá e medita e entra em êxtase, fica super bem, faz lá pranayama, faz lá umas respirações que alteram sua consciência, você fica ótimo, mas... Entendeu? Então isso é um sinal de que você está usando a espiritualidade como uma fuga. Isso é uma distorção, tá? Outro ponto também muito importante. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, terceirizando a espiritualidade. O que significa isso? Você deposita a sua conexão com o sagrado, a sua conexão com o divino, numa pessoa, né? Muitas vezes endeusando essa pessoa e achando que ela é um canal para você atingir aqueles estados, um canal para você acessar esses estados, e você esquece que aquela pessoa é um ser humano com falhas, com erros, né? Com também suas limitações na forma de enxergar, né? Eu vejo muitas pessoas depositando mesmo suas vidas, às vezes, na mão de uma pessoa, espera que a pessoa dê o direcionamento, que a pessoa te diga o que tem que fazer, que a bênção, todas as bênçãos que você recebe, aí você fica achando que veio daquela pessoa. Não, aquela pessoa, às vezes, ela pode até estar canalizando alguma energia sutil e você recebe porque você se conecta com ela, mas você só consegue receber porque você está conectado também com o seu Deus interior, com o seu divino dentro de você. Então, quando a gente encontra alguém que talvez já caminhou um pouquinho mais do que a gente, numa trajetória evolutiva espiritual, aquela pessoa transmite uma paz, transmite uma energia, saiba que o que você é capaz de assimilar dela é porque você já tem isso em você. E você só é tocado pela energia dela porque tem isso dentro de você. Só que muitas vezes a gente se encanta com o outro e a gente endeusa o outro e coloca o outro num lugar muito alto. Isso é perigoso. Mais perigoso ainda porque isso abre porta para um outro ponto que é muitas vezes as pessoas que detêm um certo poder espiritual,
que realmente têm uma trajetória evolutiva, que desenvolveram alguns poderes, desenvolveram alguma capacidade de conexão, de invocação, de canalização de determinadas energias, muitas vezes as pessoas se perdem no caminho e elas se envaidecem, e elas percebem o poder que elas estão exercendo sobre os outros e elas usam isso para manipular, para o privilégio próprio. O ego se apropria muitas vezes, mas isso só acontece porque tem alguém ali depositando esse poder para essa pessoa. Então isso é muito delicado, né? É um abuso do poder espiritual. Então isso é um ponto muito importante também, que eu sinto que a passagem de Saturno por Peixes vai passar corrigindo, fazendo ajustes, tanto em quem faz um mau uso do poder espiritual nessa posição de quem detém o poder, né? Que na verdade não detém nada, porque a gente não detém o poder, gente, a gente é um canal, né? Um mensageiro dessa energia divina, mas ela passa pela gente, né? Mas aí tem algumas pessoas que se apropriam, então, tanto nessas pessoas que se colocam num pedestal e se colocam no lugar de pessoas superiores, até mesmo divinas, mas também das pessoas que estão ali dando esse poder para essa pessoa numa postura ainda infantilizada, né, de depositar ali, terceirizando a sua espiritualidade, achando que você precisa do outro para chegar lá, e é sempre esse um lugar onde você se desempodera, né? Então isso é muito delicado. Esse é um ponto que realmente eu sinto que Saturno ele vai passar ali, fazendo as correções, talvez deixando mais claro essas fantasias, essas ilusões, desestruturando, né, fazendo essa coisa se desfazer para poder algo novo nascer no lugar. Então é um ponto assim bem importante. E quando o Saturno passa sobre um ponto e pede essas correções, como que ele trabalha? Ele vai justamente fazer com que aquele defeito, né, com aquilo que tá desalinhado, fique mais evidente o desalinhamento. E quando você entende o recado, por isso que é legal saber, né, conhecer a astrologia, saber o que está sendo pedido. Aí quando você entende o recado, você se reajusta, você se realinha, você fala, nossa, realmente, Saturno está mexendo aqui e ali, então tá, deixa eu me reajustar. Aí se você insiste em continuar e naquela linha que Saturno está tentando te tirar, aí geralmente Saturno ele é mais, né? Porque na verdade o que é Saturno? É uma força dentro da gente, né? Não é o planeta lá fora, é uma força dentro da gente que está pedindo um alinhamento. Então, quando a consciência entende e colabora, a coisa flui mais naturalmente. Mas às vezes a consciência está mais rebaixada, os egos estão mais resistentes, né? Eu dentro da gente que querem sustentar aquele lugar, ou o lugar do poder, ou o lugar de ter uma pessoa ali para fazer tudo para você, ou o lugar de usar a espiritualidade como uma fuga, porque você não quer encarar o que você tem que encarar, né? Ou mantendo o ceticismo que eu falei lá no começo, né? Uma dificuldade de dar esse lugar do sagrado na sua vida, seja lá qual for a distorção que Saturno estiver tentando corrigir. Se você resiste, geralmente começam a acontecer situações da sua vida que vão te espremendo mais para você poder reajustar aquilo, entendeu? Que é o que a gente chama de obstáculo, sofrimento, coisas difíceis que acontecem. Mas entenda que essas coisas, na verdade, elas estão, é o seu próprio eu superior atraindo situações desafiadoras, difíceis, obstáculos para te mostrar, para te espelhar que você não está na rota certa, né? Só que às vezes a gente resiste, né? A coisa tá óbvia ali na nossa cara e você fica tentando achar um culpado, tentando achar que, nossa, você está sendo atacado, nossa, está acontecendo de fora, meu Deus, sou uma vítima do mundo. Não é, isso tá vindo para você como uma oportunidade de você fazer os ajustes. Então, esse é o tema de Saturno em Peixes, são ajustes em todos esses assuntos relacionados com a espiritualidade, com a busca do sagrado, para que a gente possa realmente nos conectar com a espiritualidade de uma maneira finalmente madura, né, estruturada, responsável, né, sem ilusões, sem fantasias, né, trazendo isso para a matéria, para o dia a dia. A espiritualidade ela precisa ser algo que é a sua vida, que é a sua prática, né? Não dá para ser uma coisa que te tira da realidade, né? Então é sobre isso a passagem de Saturno por Peixes. Então em breve
gravarei aqui um outro vídeo para falar, trazer mais informações para vocês, como que vocês identificam a influência de Saturno no mapa individual de vocês, tá bom? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, para não ficar muito longo aqui. Eu quero muito saber de você, como que todas essas reflexões que eu trouxe te tocaram, se te tocaram, aonde você se identificou com o que eu falei, aonde que você sente que você precisa corrigir, aonde que você está vivendo a sua espiritualidade de uma maneira que não está, né, ajustada, porque é aí que Saturno vai corrigir. Então agradeça as correções de Saturno. Me conta aqui para a gente poder continuar essa conversa e quem sabe, dependendo das perguntas, das reflexões que vocês trouxerem, eu gravo ainda mais um vídeo aqui para a gente aprofundar esse assunto, tá bom? Beijo!